Boa tarde! Agora nós vamos falar sobre a nossa aula de redação, tá? Nessa aula nós vamos fazer a página 65 e 66. Na página 65 tá hora do texto. Vocês vão observar que é o diário de uma aranha, é a história de uma aranha na capa. Então você vai prestar muita atenção nessa capa. Você vai ler o livro através da capa, tá? Tá assim, ó, a comunicação animal. Como vimos, pode manifestar diversas emoções e necessidades. É também a partir do tom de seus ruídos, da expressão facial e de vários movimentos corporais que o animal deixa claro suas mensagens de fome, medo, dor, felicidade, entre tantas outras, não é mesmo? No mundo real, é assim que os animais se manifestam. No entanto, na literatura, espaço mágico onde os animais podem falar como nós, você já sabe que tudo pode acontecer. Até mesmo uma aranha escreveu um diário. Não acredita? Então veja só. Então, na aula de hoje é a seguinte: a aranha, ela vai escrever um diário de como é a sua vida. Vocês sabem o que é diário? Já ouviram falar? Vocês têm um diário? Lá na Agenda Edu, eu deixei a descrição com algumas perguntas. Essas perguntas vão ajudar vocês na hora de elaborar a sua redação, tá? De fazer a sua escrita. Diário, tem vários tipos de diário, como diário de bordo. O que é diário de bordo? Diário de bordo ele é escrito pelo capitão de um navio, relatando todos os acontecimentos durante a viagem. Então, no navio tem o capitão. Quem é responsável por esse diário de bordo é o capitão. Então, tudo que acontecer no navio de diferente na embarcação tá anotado nesse diário de bordo, tá? Tem também o diário de viagem. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem com a sua família, você pode fazer um diário, você pode relatar, dizendo: eu fui em tal lugar, eu vi várias coisas legais, paisagens, eu fui em tal restaurante, passei em tal lugar, fui na casa de tal pessoa. E você pode fazer esse diário colocando também as fotos, tá? E tem também o diário de classe do professor. O professor tem o seu diário de classe, onde ele anota as intercorrências, anota as faltas, as presenças, observações, né? E vocês, alguém já tem um diário? Eu tinha um diário quando eu era pequena, quando eu era criança para adolescente. Eu gostava, era febre na minha época. Todas as meninas tinham um diário. A gente tinha o diário que a gente anotava todo dia. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou feliz. Hoje aconteceu isso. Hoje aconteceu aquilo. A gente ia anotando. E tinha também um diário de perguntas. A gente fazia um diário com várias perguntas e dava para as nossas amigas e amigos responderem. Eu tenho até hoje. Aí é bem interessante. Tem depois quando passa alguns anos, você vai ler, você fala: nossa, olha, nada do que eu escrevi aqui aconteceu, tá? É bem legal. E vocês têm diário? Então, se não tem, pensam nisso. É bem legal. Nessa fase de confinamento, em que a gente não pode sair, a gente não pode ir à escola, não pode visitar os nossos parentes queridos, nossos amigos. É legal, é interessante você ter um caderninho onde você anota toda a sua rotina. Tudo que você faz. Hoje eu não estou muito triste. Hoje eu não estou muito feliz. Hoje eu estou triste. Hoje eu acordei chateada, não sei porquê. Hoje eu tive um sonho ruim. Então, é bem interessante que vocês fazem esse caderninho, tá? Só que aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho da classe, vocês têm um caderninho de classe, não tem? Então, vocês vão pegar nele, porque aqui no livro não tem espaço pra gente fazer, né? E na página 66 também tem algumas perguntas que vão ajudar na hora de você fazer essa redação. Vocês vão olhar bem esse diário aqui da aranha. Vocês sabiam? Vou contar uma curiosidade sobre a aranha. Tem um filme que ele é bem legal, sobre um porquinho. Se eu não me engano, o nome dele é Baby, o nome do filme. E esse filme, ele conta a história de uma aranha chamada Charlotte. A aranha, elas fazem a sua teia, né? Onde elas pegam
sua comida, o seu alimento, qualquer animal que grude lá vai ser alimento dela. Enquanto no período de gestação desta aranha, ela vai tecendo a sua teia, né? E o que acontece? Depois que ela tem os seus filhotes, ela morre. Sempre ela morre no final. Então é interessante a história das aranhas, porque elas vivem pouco, elas têm vida curta, né? Mas elas dão muitos filhotes, muito, muito, muito. E teia de aranha é uma coisa, assim, quem limpa a casa sabe. Você limpa a casa hoje, tirou todas as teias de aranha. Na semana que vem, você vai olhar pro teto, parece a casa do Gasparzinho, cheio de aranha, de teia de aranha. Aí lá vai você tirar as teias de aranha, né? Observem isso na casa de vocês. Depois vocês me contam, tá? Que aqui é impressionante. Vivo tirando as teinhas. Então, as aranhas, elas são assim. E esta aranha, no tempo de vida dela, ela fez um diário. Então, vocês vão observar o que tem na capa desse diário. Olha, dá pra ver que tem um lago, não é mesmo? Tem um potinho, parece uma tampinha de garrafa, onde é a banheira dela. Tem as folhas. Então, vocês vão usar a imaginação, vocês vão usar a criatividade, tá? E através das perguntas que eu coloquei lá na Agenda Edu, você vai montando, você vai fazendo a sua redação. Como, por exemplo, eu coloquei, quem sabe o que é um diário? Vocês vão escrevendo, tá? Vocês vão reformulando, depois você vai escrever. Aí eu perguntei se alguém já escreveu algum diário, já fez, vocês vão anotar. Primeiro, vocês vão fazer duas redações. Uma, vocês vão falar sobre vocês, se vocês já conheciam sobre diário, se vocês já ouviram falar, se vocês têm curiosidade de fazer tá? E que você faria uma capa para o seu diário? O que você desenharia na capa do seu diário? Vocês vão usar a imaginação, a criatividade, tá? Depois que você fizer isso, que você contar um pouquinho na aula ao vivo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Depois que você contou, precisa ser muitas linhas não, tá, crianças? Só para você contar um pouquinho de você, se você já fez um diário, se você conhece, tá? Aí depois disso, através daquelas perguntinhas, você também vai fazer uma outra redaçãozinha sobre o Diário da Aranha, sobre a capa do Diário da Aranha. Que cena que ilustra? Que cena que tá apresentando nessa capa? A personagem tá em movimento ou ela não está? Tá? É possível imaginar o que está sentindo a personagem através da capa? Você consegue imaginar o que ela está sentindo através de um simples desenho? Dependendo do olhar, a gente até imagina, não é? Então, você vai... Qual que é o tamanho real da aranha? Esse tamanho é o tamanho real dela? Ou ela pode ser muito maior? Hein? Tem aranha de vários tamanhos, né? Em casa, geralmente, elas são pequenininhas. É no mato que tem aquelas aranhas grandes, venenosas, né? E na página 66, ela tá dando mais umas dicas, tá? Que informações sobre o livro e sobre a personagem podemos obter apenas com a leitura da capa? Que elementos da imagem o ajudarão a fazer este levantamento? Então, quando você pega um livro, que aqui nós estamos falando desse livro Diário de uma Aranha. Quando você pega esse livro, essa capa, o que você imagina? O que será que vai ter nesse diário? Aí a 2. Você já teve um diário? Já leu algum? De novo, outra vez estou perguntando sobre isso. Conhece alguém que tenha? Você conhece uma prima, um primo, um irmão, uma irmã? Que tipo de informação o diário costuma conter? Que informação que ele tem? Por que você acha que as pessoas escrevem um diário? Por quê? Eu, sem querer, acabei falando tudo, né? Eu já expliquei. Mas vocês vão falar, eu quero ver a sua resposta. O que vocês acham disso, tá? Então, vocês vão fazer no caderninho, tá bom? E a gente conversa na aula ao vivo, tá? Não vai dar para ler todos, mas a gente faz assim, a gente vai dividindo, tudo bem? Esse relato, tá? Então, essa é a nossa aula de redação, para vocês observarem o Diário da Aranha, tá? Então, vocês fazem
duas pequenas redaçõezinhas. Uma dizendo o que vocês acham, se já teve um diário, se já conhece. Vão seguindo as orientações, as perguntas que eu coloquei lá, que vai ajudar vocês. Tudo bem? Então, um beijo e até a aula ao vivo. Ah, e eu também, depois da aula, vai estar a correção, tá? A correção vai estar lá em PDF, tudo bem? Então, tchauzinho. Tchau, um grande beijo.